Fala aí, galera, mais uma vez, estamos aqui no nosso Arretado Podcast. Gostei do arretado, começou bem. Hein? Esse Lindeiro professor Ronaldo Prestes, que está aí com 60 anos aproximadamente, pé de boi, trabalha manhã, tarde e noite. E trabalhar assim difícil é. Agora é Yoda, agora é Star Wars. Que ele faz essas inversões, já viu? Que ele fala, trabalhar assim difícil é. Ele deixa o verbo no final, em vez de é difícil, ele deixa no final. Mas aí é um regionalismo intergaláctico, né? Já começou aí bombardeando com regionalismo. Isso é muito bom, né? Pois é. Isso é muito bom. Mas vamos lá, aproveitando que a gente está falando disso. Comecei com arretado. Começou com arretado. Arretado é o quê? Nordestino? Nordestino. É dialeto caipira, né? É um termo técnico, nós usamos muito, os linguistas usam muito a terminologia, a denominação, a nomenclatura, o senhor pode escolher o que o senhor quiser. Gostei. Denominação, gostei. Gostou desse trimembrismo sinonímico? Pô, gostou, né? Depois você me diz que eu vou anotar isso. Trimembrismo sinonímico, né? Trimembrismo. 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 Vocabulário, né? A gente fala trimembrismo, são três palavras que eu utilizei. Denominação, terminologia, e a outra agora me faltou, esqueci. Nomenclatura. Porra, não. Eu tô aprendendo. E nomenclatura, isso mesmo. Né? Então isso é um trimembrismo vocabular sinonímico. Por quê? Porque são sinônimos. Então, nós não falamos, a linguística não fala em dialeto nortista. Você nunca viu isso. E nem ouviu o dialeto nortista, o dialeto nordestino. Você ouve dialeto caipira. Não caipira? Isso é oficial, é científico. Ah, legal. Essa perspectiva é científica. E não há nada de pejorativo aí, não. Muito pelo contrário. Foi uma homenagem que os linguistas... e de repente vão achar que é pejorativo. Quer dizer assim, aquele cara é do subúrbio. Isso não tem nada de pejorativo. Por isso que eu sempre faço questão de esclarecer sobre a terminologia caipira. É uma homenagem que os linguistas brasileiros prestaram, né, o pessoal do Norte e Nordeste bonito. Muito bonito. Eu gosto muito de falar dialeto caipira, na contrapartida do dialeto meridional, que pega a legal, país, legal. Não, antes de você falar do meridional, deixa eu até fazer uns destaques da geografia aqui, mas queria dizer, pessoal, que a gente vai falar de regionalismos aqui hoje. Não, claro que a gente pode falar de outros assuntos. Nós vamos falar, na verdade, se me permite, já dar o pontapé inicial. As digressões são permitidas, tá? Muito obrigado. Tá, muito obrigado. Pode falar. Obrigado pela diligência. Então, essa variabilidade idiomática, né? A variabilidade do idioma, não só do português, de todas as línguas de cultura. Quando eu falo, eu vou ter que falar muito aqui. Sim. Entre a diferença entre o código oral e o código escrito. As pessoas confundem muito, achando que formam um único código. Não, são dois códigos bem diferentes. Então vamos falar muito da variabilidade idiomática e puxando naturalmente a questão do preconceito linguístico. Então existem... Importante o preconceito. É o maior... Porque eu já te contei do preconceito que tem lá em casa, né? Não, porque se eu falar morango... Eu falo morango e tomate, Ronaldo. Problema nenhum. Minha mulher, professora de português, faz cara feia. Eu falo tomate, mas eu tenho certeza que ela mesma, num momento descontraído, jamais ela vai falar tomate. Ela não vai fazer tomate. Ela fala tomate mesmo. Né? Isso aí é a língua falada, é a oralidade. Leite, exatamente. Ninguém fala leite. Eu acho... Não, fala. Tem gente que fala leite? Do país. É verdade. Porque eles falam cantando, eu acho muito bonito, leite quente. Eu acho lindo isso, leite quente. E nós aqui palatalizamos e falamos leite quente. Mas se fala leite quente, ele vai perguntar que é isso, o que vocês estão falando? Essas são variações no nível fonético, no nível fonológico, no nível vocabular. E existem variações em todos os níveis, até no nível sintático existem variações. Uma coisa que eu observei, um fenômeno muito interessante, no português americano oral. Quando eu falo português americano, é o português falado, escrito aqui na América do Sul. A oralidade é a língua falada. Né? Do ponto de vista sintático, depois eu posso comentar isso com mais calma, nós evoluímos da estrutura sintática tipo sujeito-predicado para uma coisa chamada hoje de tópico comentário. Por exemplo, o rapaz esteve ontem em sala de aula. Você tem claramente a estrutura sintática de sujeito e predicado. Sim. Com todos os elementos inerentes ao predicado. Mas se de repente eu me dirigisse a uma turma, a um grupo de pessoas e fizesse assim, se eu dissesse assim, por exemplo, quem aqui o pai fuma? Olha, quem aqui o pai fuma? Que legal, hein? Cacete, bonito, isso. Né?
Você é uma estrutura sintática Não, e vão achar que você é maluco, você não sabe nada de português, como assim? Não, mas todo mundo entendeu. Se o momento é de muita informalidade, eu sempre digo, sabe o quê, meu querido professor magnânimo, professor de geografia, maravilhoso, cultura geral. Muito obrigado, Ronaldo. Peço você. Erudição eu estou muito distante da sua capacidade intelectual e cognitiva. Muito obrigado. Mas uma coisa que eu admiro muito é que eu hoje afirmo peremptoriamente, com toda a categoria científica, eu afirmo, a informalidade da língua portuguesa americana já se sobrepõe à educação. Quando eu falo educação, eu falo a linguagem formal mesmo. O pai quem aqui fuma? O pai quem aqui fuma? Todo mundo vai entender. Sim. Eu estou perguntando sim. quem tem o pai aqui que fuma. Só que eu faço uma redução. A gente chama isso aí de tópico comentário. É tão estranho para mim quanto o anacoluto. Tá? Sim, mas é. Fala, estou dizendo que esse cara é uma inteligência. Não, eu posso dizer que é isso mesmo? É a contrapartida do anacoluto. Não deixa de haver uma certa interrupção. Quer dizer, aquilo que saiu da estrutura sintática de sujeito predicado para essa estrutura de tópico comentário. Dá um exemplo de anacoluto, pessoal aí. Que anacoluto não cai, né? O ERG não cai, né? Nem no Enem, hoje não cai. Não, anacoluto é uma interrupção sintática, né? Quer dizer, mas não deixa de ser um recurso estético. É uma figura de linguagem, é uma figura de construção. Não corre o risco do corretor olhar, tá errado isso aqui. Existe esse risco. O corretor menos preparado, né? Mas vai depender, mas não, eu nem vou culpar muito o corretor ou o avaliador. Vai depender muito do nível da redação. Se a redação estiver em alto nível e com lanços... Ah, sim. Guarda essa palavra, lanços. Variação de lances. Com bonito lance. É mais bonito que lance. Não há dúvidas. Né? Quando você tem alguns lanços estilísticos numa redação e há um anacoluto, aí ótimo, ele vai perceber. Quer dizer, ele percebeu que foi proposital. Percebeu, né? O Botafogo, que jogo chato aquele do Brasil naquele dia, eu acabei de fazer um anacoluto. Entendi. Eu começo com o sujeito, não dou continuidade no sujeito predicado, então tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Né? Maria, o carro dela, o pneu furou. Olha só coisa bonita. Maria, com vírgula ou 2 pontos aí? Não, com nada, isso na linguagem. Não, sim, mas na linguagem, mas na escrita com vírgula. Isso é a estrutura sintática tópico comentário. Né? O carro, Maria, o pneu dela furou. Né? É legal, entendeu? É legal, mas a gente tem que se acostumar, né? Mas isso a gente percebe lá. Claro, por ser professor de língua portuguesa, eu conversando com você aqui agora, eu estou percebendo o tempo inteiro. Né, uma coisa que eu brinco muito agora, eu falei o inteiro, eu falo muito em sala de aula, monotongaram a língua portuguesa, é uma pena. Quer dizer, inteiro tem um ditongo, a semivogal I, e ninguém mais fala inteiro, o pessoal fala inteiro, olha a variação. Né? Agora, inteiro deixou de ser língua portuguesa? Claro que não. Não, sem dúvida. Peixe, eu vou comer peixe. Não, você já comeu peixe. Peixe. Né? Peixe, as pessoas falam peixe. São essas variações todas. Então, eu posso dizer para minha esposa que é um preconceito dela, que é um absurdo. Ela reclamar do morango. É um preconceito dela e um desaviso. Por quê? Porque ela não está distinguindo, com todo o respeito que eu tenho a ela, porque eu conheço a grande professora de português, mas com todo o respeito que eu tenho a ela, ela está desavisada quanto à diferença de códigos. Código oral é uma coisa, código escrito é outra. Ela é de uma cidade do interior do Rio de Janeiro. Não é bem interior porque é área litorânea, São João da Barra, né? A gente diz que é interior, mas é onde tem a foz do Rio Paraíba do Sul. E ela fala sexta-feira. Então. Mas também está errado nesse caso. Se o meu está errado, o dela também está, né? É uma forma de articular fonemas. Né? Entendeu? Então, isso é variação da língua, né? Do ponto de vista sintático, já falei, do ponto de vista semântico, é uma coisa assim, são muitas variações. A língua portuguesa é muito rica. E é uma variação, eu estou citando uma variação dentro do estado do Rio de Janeiro. Sim. O Brasil é muito grande. Sim. Então, se a gente comparar o Rio de Janeiro com São Paulo, se a gente comparar o Sudeste com o Nordeste ou com o Sul do país, inclusive, abro um parênteses, que você falou de meridional, aproveitando para associar com a geografia. Meridional é Sul. É sul. Como austral também é sul. E às vezes aparece na prova, o Brasil austral. O que é o Brasil austral? Essa é mais fácil do pessoal lembrar, porque lembra de Austrália, que está no sul. Norte é setentrional,
né? No Agora você vê no as coisas antítese de engraçadas. meridional Você e vê como- boreal. Setentrional. Veja como é que ficaria muito pedante se fosse o dialeto setentrional. Fica pedante. Pois isso. é, você tá Né? forçando a É a barra, né? adequação do dialeto caipira. Mas com o meridional nem tanto. O meridional vem suave, vem na mansuetude da articulação, né? Na verdade, dialeto meridional. Meridional é legal, é bonito. É bonito. Setentrional eu concordo que é mais difícil. É uma A palavra particular é mais difícil. maior, tem é. 2 encontros consonantais na palavra que não são fáceis de articulação. Não é comum. Não No é caso do boreal e do austral, o pessoal só conhece o boreal por conta da aurora boreal, daquele fenômeno Sim, atmosférico. sim. Eu estava até dizendo para os alunos, o nome do fenômeno é aurora polar. Eu não sabia disso. Então tem aurora boreal e aurora austral. Mas ninguém fala de aurora austral porque ninguém vê, porque acontece na Antártida. Sim. Quem vê o fenômeno está no Alasca, está na Noruega. Né? Mas eu gosto. Boreal acho legal, austral também. Mas eu falo às vezes em sala, os alunos olham de cara feia assim, eu falo, tem que saber. Tem que saber porque na prova ele pode fazer uma referência a isso. Sim. Por falar em meridional, fala pra gente um pouquinho desse regionalismo, assim. É muito diferente do Sudeste, do Nordeste? O que você lembra, assim, de diferente? Eu lembro muito a questão o que mais me chama a atenção, porque a parte fonológica, a parte fonética, ela é bem ostensiva, você percebe bastante. Né? Você tem, por exemplo, até a questão envolvendo as concordâncias, principalmente a concordância verbal, pega também uma parte da concordância nominal, mas vamos falar em termos de construção sintática. Eu vou falar uma coisa aqui que cientificamente está errada e vai causar um espanto a você, uma espécie. As pessoas ficam pasmadas e não pasmas. Quando eu digo assim, você sabia que cientificamente não existe o dialeto carioca, não se fala em dialeto carioca nem em dialeto fluminense. Por quê? Porque o Rio de Janeiro, por ser a metrópole cultural do país, ele apresenta mistura de todas as variantes. Então não tem como você tirar marcas. Você não fala do sudestino, né? Tem o nordestino e o nordestino. O sudestino muito bem lembrado, você não vai falar do sudestino. Quer dizer, você não tem como... Você vai tirar uma pequena marca ou outra, não existe uma marca linguística ou marcas linguísticas que possam sedimentar esse conceito do dialeto carioca, dialeto fluminense. Mas você tem algumas características muito importantes. E aí eu vou fazer o cotejo. Gostou do cotejo? Cotejo? Legal. Fala pra gente, traduz, por favor. Cotejo é comparação. Comparação. Vou fazer um cotejo com o chamado dialeto meridional, dialeto caipira. Você pega, aspas, dialeto carioca, né? O que o carioca faz na concordância verbal? Ele pega o sujeito, que é um pronome de segunda, o tu, e deixa o verbo na terceira do singular. Sim. Tu entendeu a aula dele, tu comprou aquele livro, tu viu aquela roupa. Verdade. Né? Quer dizer, e ao passo que lá no sul do país, eles vão usar o tu, em vez de usarem o verbo na segunda do singular, que seria a correção gramatical, eles vão usar o verbo na segunda do plural. Tu vistes, né? Tu comprastes. Né? Bonito. Bonito. Mas quando eles deveriam usar ou tu compraste, ou vós comprastes. Estão errando, mas pelo menos está na segunda pessoa ali, né? Não adianta, exatamente. Mas eles estão na segunda pessoa. Né? Então existem essas variantes todas aí. E uma coisa muito interessante, eu num trabalho de pesquisa na época da universidade, eu estive numa favela em Del Castilho, de cujo nome não me lembro agora. Bonita a construção, né? De cujo nome não me lembro. O pessoal está anotando em casa isso para colocar na redação, né? Fica aí bem. De cujo de cujo nome não me lembro, lá em Del Castilho. E eu me lembro quando ouvia o tempo inteiro pessoas conversando. Nós vai sair. Quer dizer, se você parar para pensar bem, eu sempre comento isso, a diferença entre tu viu o filme Nós vai no cinema, do ponto de vista da concordância, eu sempre falo a concordância verbal, ambas são muito ruins, porque ambas estão transgredindo a norma da concordância. É verdade. Agora, o que faz de tu viu o filme ser mais leve do que o Nós vai no cinema? É a questão do uso. Como você tem a língua majoritária, a maioria usa. E outra coisa, a gente usa. Então, se a gente usa. Exatamente, você falou tudo. Você falou tudo. Se a gente usa, pode. Se a gente usa, pode. Quer dizer, licença. E outro fala, nós vai, ser hora de cara ver. Eu até brinco com meus alunos, digo assim, se houver alguma dúvida, se um determinado registro, porque isso que a gente está comentando aqui são registros de comunicação. Então eu digo assim, se está na dúvida se um determinado registro é formal ou informal,
pense em você, como você é representante da língua majoritária, você pensa assim, eu falo assim, falo. Então, o chamado erro leve ou desvio relativo, porque se eu estou fazendo é leve. Né? É muito mais fácil apontar o outro no índice, aponte no índice, é mais fácil. Né? Então, é claro que a diferença não é qualitativa, a diferença é quantitativa. Sim. Né? O nós vai é a minoria que utiliza, então, cacete em cima desses grupos. Pode. Eu tenho horror ao preconceito linguístico. Eu sempre digo, o maior preconceito que existe no Brasil, eu acho que nos países subdesenvolvidos, não é o de cor, não é o de raça, tampouco o social. O maior preconceito que existe é o preconceito linguístico. É mesmo, legal isso. É o maior preconceito que existe é o linguístico. Legal por um lado, legal saber disso. Né? Vamos saber. Mas a gente tem que Se você estiver num isso. determinado momento formalizante, um determinado grupo de pessoas cultas, e você cometeu uma transgressão, por mais leve que ela seja, da norma gramatical, você automaticamente é alijado daquele grupo e julgado por isso. Eu estava lembrando Ninguém agora... pode ser julgado, desculpa, perdão, aí eu me empolgo, é um problema. Ninguém pode ser julgado pelo desempenho linguístico. O grande escopo da linguagem não é a comunicação plena só entre os falantes. Né? É questão da ética também, é uma série de questões aí que são envolvidas. Eu, quando passo no meio da rua, vejo lá um mendigo, um miserável, ele não precisa articular nenhum vocábulo para eu entender o sofrimento dele, o problema dele. Verdade. Eu tenho um compromisso ético com ele. Sei o quê? Às vezes, a mim não me incomoda muito, pelo contrário, mas a muita gente incomoda ele não precisa usar linguagem nenhuma, porque nós já estamos usando a linguagem. Né? A linguagem do ser humano, a linguagem... O olhar às vezes nem precisa do olhar, mas... a gente nem precisa. O olhar a gente percebe. É o compromisso ético da linguagem. Eu acho que a língua tem um compromisso ético importantíssimo. Eu lembrei, eu fiz uma postagem lá no meu Instagram, eu achei um vídeo que eu achei sensacional, acho que eu mandei para você, do cara tocando pandeiro e a menina do lado, eles cantando um frevo. Eu acho que sim. Eu deixei lá no meu Instagram e assim, vi muita gente criticando, né? Porque é um sotaque diferente, uma forma diferente, uma música que as pessoas não conhecem. Sim. E é um negócio que me deixou tão fascinado que eu escutei aquilo em looping, assim, umas 50 vezes pelo menos. De vez em quando eu acesso lá no meu Instagram para escutar. Mas as pessoas não entendem. E aí é porque eu digo que é o maior preconceito. Eu sempre digo o seguinte, qualquer preconceito, seja ele qual for, ele vai emergir, ele nasce da ignorância. Quanto mais você ignora uma determinada coisa, um assunto, mais preconceituoso. É óbvio isso, você em relação a ela. Isso é indiscutível. É como você faz, a crítica que você faz à matemática, né? Você não sabe a matemática, matemática é muito chata, né? É muito mais fácil falar assim. Mas se você dominasse, você não falaria isso. Muito pelo contrário. E é prazeroso quando você faz. Né? Quando eu me lembro de falar em matemática, eu estava no final do antigo ginasial naquela época, eu ia ficar reprovado e o professor de matemática foi muito bondoso conosco, que ele, em vez de cobrar toda a matéria do ano letivo, ele só cobrou radiciação. Eu tinha horror à matemática. Que maravilha, hein? Aí só aquilo. Meu pai, na época, contratou um professor particular, que era um explicador, era o termo que se usava, explicador, e foi muito legal. Eu aprendi radiciação, tirei a nota máxima, tirei 10, e passei a gostar de radiciação. Pois é. Que nem é tão agradável assim. Não é, eu já aprendi. Às vezes eu entro em sala do professor de matemática, eu falo, resolve isso aqui para mim. Eu abro lá, né, faço uma questão de radiciação, porque eu aprendi. Então, quando você aprende, passa a ser prazeroso, como você falou. E o preconceito, ele nasce sempre da ignorância. Por quê? Porque o preconceito vai trabalhar com juízo de valor. É aí que me dá um nervoso. Quando eu penso nessa expressão do sintagma juízo de valor, quando você vai falar em juízo de valor, obrigatoriamente você vai para a dicotomia certo e errado. E na hora que você vai para a dicotomia certo e errado, a tendência é você, se tem algum poder, se você tem algum domínio linguístico, se você conhece muitos registros da língua culta, da variante clássica, do dialeto clássico, aí você, claro, você vai ser tendencioso para critiquizar. Olha o verbo. Critiquizar. Critiquizar, que é criticar ordinariamente. Criticar é avaliar. Eu vou avaliar. Sim. Agora, critiquizar é falar ordinariamente de alguém ou de alguma coisa. Isso é importante, né? É muito importante. Não, e o pessoal acha que criticar... Vou fazer uma crítica ali, não faça crítica ao meu trabalho. Não, faça uma crítica positiva. De preferência. Exatamente. Então, quer dizer, o preconceito trabalha com juízos de valor. O problema todo é que, lamentavelmente, a escola está tentando mudar, mas tudo nesse país é muito lento, é muito lerdo, é moroso.
eu acredito que haverá um momento nesse país aqui que a educação linguística, fala-se muito em educação financeira, mas a educação linguística está muito longe ainda de acontecer nesse país. O preconceito linguístico ele é tão enraizado porque o tempo inteiro a escola fez isso conosco. Nós aprendemos o tempo todo, oh, isso aqui é o certo, isso aqui é o errado, isso aqui é o correto, isso aqui é o errado. E surge o maior preconceito que é esse. E né? o preconceito de pessoas A tua que esposa falam mesmo, a língua. do que falam a morango. língua. E tem gente fora do país que não tem preconceito. Exatamente, exatamente. O samba faz sucesso no Japão, Ronaldo. Uhum. Tem gente que gosta mais de samba no Japão do que aqui no Brasil. Sim. E na língua portuguesa, ninguém está preocupado lá com o sotaque aqui e ali. Inclusive, Fabrício vai colocar pra gente o vídeo número 1 que eu separei. O vídeo gravado Mas só antes, você nas só... Olimpíadas pra gente ver. Não, você vai falar antes. Mas pra gente ver o japonês, na verdade, a japonesa, cantando uma música de um regionalismo, com regionalismo nordestino. Ela tá cantando em japonês, mas o pessoal vai lembrar a música. Que legal. Mas fala. Essa questão só para dar uma reforçada nessa questão do preconceito linguístico, o que a gente tem que entender é que o importante na comunicação linguística é o seu discurso ser inteligível, não a questão do certo e do errado. Sim. Claro que a questão o certo tem seus momentos importantes, como o errado também tem seus momentos. O errado é natural. Sim. O errado não é Salam Aleque, eu e minhas palavras, né? Quer dizer, então, o certo, o desempenho correto que fica, aquela preocupação toda. Então, eu sempre digo, sabe qual é o grande princípio da linguística? A linguística, ela não é ortodoxa. A linguística, ela não vai impor, ela não é impositiva, ela não é imperativa. A linguística é descritiva, ela descreve todos os fenômenos, todos os fatos que ocorrem no idioma. Sabe qual é o grande princípio da linguística? Adequação do registro de comunicação. A minha performance, o meu desempenho, de acordo com o meu interlocutor. Sim. É óbvio. Porque se eu utilizar a linguagem do STF, exatamente, né, o cara pode usar palavras maravilhosas, pernóstico, mas eu não vou entender. Imagina. Se o cara utilizar aquela linguagem do Supremo... Exatamente. Aí a gente começa... Não dá. Exatamente, não dá. Aí você começa a fazer essa diferença entre formalidade e informalidade. E uma coisa que as pessoas têm que entender, em sala eu sempre explico isso mais na frente, quando eu faço o escafandro, quando eu aprofundo essa questão da linguística... Nada de epitelial. Nada de epitelial, muito pelo contrário, é fazer o escafandro. Escafandro, legal. Palavra bonita, né? Fazer o escafandro. Né? Eu fico mostrando exatamente isso, né? A questão da adequação do registro em função do interlocutor, do ouvinte, e de acordo com as circunstâncias em que ocorrem as comunicações. Sim, assim, Ronaldo, é chato você chegar. A pessoa que você sabe que não tem tanta cultura, tá? Porque vive distante dos grandes centros, que não teve oportunidade de estudar, e aí você chegar com uma linguagem usando palavras muito difíceis, né? Que você só vê no dicionário. E o contrário também, não rebaixar muito. Eu nunca mais vou esquecer na minha vida, eu conversando com o porteiro de um prédio, ele o tempo todo, eu humilde ali conversando, ele falando a gente vive. Olha o regionalismo aí, a gente vive era um desempenho do dialeto caipira. Hoje não é mais prerrogativo do dialeto caipira. Já se espalhou para todas as urbanidades. E eu com humildade pensei assim, puxa vida, eu vou adequar o meu registro em função dele. Eu nunca mais vou esquecer isso na minha vida. E eu disse para ele assim, pois é, realmente a gente vive. Eu tentei ser... Eu tentei ser o mais descontraído, o mais humilde possível. Eu falei, mas realmente a gente vive. Por Deus, eu não vou acrescentar uma palavra ao discurso dele. Ele olhou para mim e só tá de sacanagem comigo. Eu falei, olha, por quê? Sim, porque eu sei que o correto é a gente vive, ou nós vivemos. Eu falo, a gente vive. Caramba, eu respeito a minha região. Achou que você estivesse brincando com ele. E respeito a minha região. Caçoando dele. Eu só não vou fazer uma pantomima aqui que não fica bem. Pantomima é uma gesticulação. Quer dizer, eu tomei, mano, bem na testa, assim. Eu falei, tudo bem. Né? Quer dizer, caramba, então a gente não pode elevar. Que tem gente que faz. Isso. E tem gente que faz, sobe o nível para rebaixar o outro. Exatamente. Né? A mesóclise não dá. Eu estou sentado à mesa de um restaurante que pode até ser um restaurante de teor formalizante. Estou sentado com o diretor de um banco ou superintendente de uma empresa com o qual
eu não mantenho uma relação de intimidade, é uma relação entre mim e ele. Olha só, entre mim e ele, quando todo mundo fala entre eu e ele. A relação entre mim e ele é uma relação de muito formalismo. Então, se chega o garçom até mim e eu digo assim, poder-me-ia ceder o cardápio, tudo bem. Não, até caiu bem. Mas porque ele vai até achar que está errado. Mas o meu desempenho vai depender do meu interlocutor. Agora, você imagine, por exemplo, eu com uma pessoa com a qual eu mantenho uma relação de intimidade, uma namorada, uma esposa, eu falo, poder-me-ia, pelo amor de Deus, horrível. Ela vai me dar um chute aqui na canela. Dê-me o cigarro, né? Dê-me o cigarro. Como é que é do Oswald de Andrade, né? Em vez de me dar um cigarro, né? Ele fala disso, né? Ele dizendo que pode ser eu me dar um cigarro, né? Esse mesmo Oswald de Mulato, alguma coisa assim, né? Você imagina, em 1920, e o Oswald de Andrade cria um poema que eu acho... Como é que ele já tinha noção da variação da linguística? Para dizer em milho, dizem milho. Para melhor, dizem melhor. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. E vão fazendo telhados. Que legal. Esse verso é lindo. E vão fazendo telhados. Sim, sim. Ou seja, vão construindo a sua maneira particular de falar a língua. É isso aí. Entendeu? Independente da forma, ali está funcionando. Funcionando. Né? Funcionando. Então, aí eu estou sentado à mesa, voltando na mesa do restaurante, com uma pessoa com a qual eu tenho intimidade, eu falo, poder-me-ia, seria muito mais interessante, muito mais correto eu dizer assim, me vê o cardápio. Não se começa uma estrutura com pronome oblíquo. Agora, que é uma coisa muito interessante, eu faço essa diferença entre correção gramatical e incorreção ou correção linguística. Num contexto em que eu estou com o diretor de um banco e eu faço poder-me-ia ceder o cardápio, eu cometi uma correção gramatical e uma correção linguística. Sim. Agora, se eu estou com uma pessoa, né, uma namorada, eu digo poder-me-ia ceder o cardápio, eu estou cometendo uma correção gramatical e uma incorreção linguística, porque eu não estou adequando a minha linguagem. Ela vai achar estranho, tu fala assim com ela. Por isso é que eu digo que hoje em dia a informalidade linguística, por incrível que pareça, está sobrepondo a educação. Então, que bom, isso é ótimo. Nós temos que aprender o seguinte, quer aprender um idioma, vai aprender a língua culta do seu idioma, da língua nativa, da língua de origem. Fale sua língua naturalmente. Mas você vai aprender o seu idioma com a língua culta para usar em alguns momentos. Não, e se você ficar um pouquinho, né? Vou para o Nordeste, vou ficar lá 2 meses, daqui a pouco você está falando. Com certeza. Eu vou para cá, para a cidade da minha esposa, eu estava falando, São João da Barra, eles falam muito assim, eu vou na casa de Antônio. Eu não vou na casa do Antônio. Eu vou de Antônio. E daqui a pouco eu estou falando. Vou na casa de Antônio, vou na casa do Zé. Exatamente. Né? Como se já tivesse até uma intimidade. Né? Uma outra interessante também que tem a ver com isso. Você pergunta assim, o cara fala, vou na casa de Zé. Que Zé? Zé de Haroldo. Zé de Marquinhos, Zé de Joaquim. O Zé que é filho do Joaquim. Tem isso. Tem vários. Tem o Zé aqui, outro ali. É o Zé do Antônio. É uma espécie de Marília de Dirceu, que eu acho. Isso, exatamente. É legal, né? Até porque como as pessoas se conhecem, quando você fala o Zé do Antônio... O Antônio era um cara mais famoso, o Antônio viveu 80 anos, é uma referência. O Zé é só o filho dele. Sim, exatamente. É isso aí, né? Vamos botar o vídeo? Vamos ver o vídeo? Vamos ver. Rapaz, 6 dias aqui no Japão e eu já tô com saudade de um forró. Se a gente lembra só por lembrar. Ai, que me dera. Laia, 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 laia. Pois eu duvido que você já tenha escutado que nem Giló
em japonês. Viva Luiz Gonzaga! Nem Giló. Que nem Giló, Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Bonito Cara, isso, assim, né? não tem preconceito, Não né? tem, não tem. E se você olhar a letra da música, fala, saudade assim que é. Como é que é a letra? Em té que é bom, não é isso? Deixa eu ver, eu tenho essa letra aqui. Se a gente lembra só, lembra. Saudade em té que assim é bom. Saudade em té. Pro cabra se convencer. Uma coisa linda, pô. É um toque Pô, não poético podia ali. ser diferente. Não podia. Não podia ser diferente. Como você escuta uma nordestina cantando e ela fala coração? O coração é bem legal. E essas questões também, de uma outra coisa importante sobre o certo e o errado, isso é questão temporal. Às vezes às vezes é uma questão diacrônica, sincrônica só. Uma coisa está lá no passado e acabou. Pouca gente sabe, por exemplo, que a palavra homem, que hoje é toda nasalizada e escrita com um M nasal, Sim. ela no século XVII não era homem. As pessoas, a língua culta era homem. H-O-M, homem. E aí quem falava homem cometia uma corruptela fonética. H-O-M-I. Era homem a Que língua vem de culta. homine, no de latim. Exatamente. Eu aprendi isso na terceira série do Tá ensino vendo? fundamental. Que a professora tentou justificar assim. O pessoal fica falando que tem o H. Ah, tem o H porque no latim tinha. Eu quero saber por que tinha no latim. Exatamente. Qual é a necessidade do H? Então você veja, né, que era homem e começou a haver a corruptela. As pessoas incultas, era mais fácil falar pelo nariz, homem. Então quem cometia a prosódia homem era rechaçado, fala errado, Sim. não sei mais o quê. E depois oficializado. Questão de tempo só, questão de tempo. Por falar em tempo, voz mecê é anacrônico? Hoje é anacrônico, já está bem ultrapassado, mas já foi registro da língua culta. Mas não é regionalismo. Não é mais registro. Já foi registro da norma culta. Né? A urbanidade usava muito isso. Quando a gente fala em urbanidade, nós estamos falando da classe mais elevada, aquela que detém o poder, aí detém o poder político, econômico, vai social, né? Linguístico. Hoje nem você hoje é VC. Muita gente vão comendo as vogais no WhatsApp. Principalmente no WhatsApp, eu não aguento mais. Você faz isso também, Ronaldo? Não faço. Não faz, não? Mas não faço. Espaço aqui com Pode. Eu faço aqui de desafio. Mas nem beleza você bota BLZ? Não tá louco, eu não faço essa baquigrafia, não. Porra. Baquigrafia. Eu não reduzo. Então faz, não reduzo. Aquele A, tá. Eu não aguento, ATA. Eu falo assim, também não faço, não. Né? Esse também não tem coragem de fazer. Sabe que é AH, vírgula. Esse não tem coragem. Tá, mas nem o tá eu coloco. Sabe como é que eu coloco? Eu coloco AH, vírgula, está, ponto de exclamação. Aí uma vez um amigo falou assim pra mim, Rolando, por que está? Eu falei, porque isso aqui é uma síncope de está bem. Está bem. Quando você fala tá, ou quando você escreve tá, você está fazendo a redução de está bem. É que nem o né também, né? Porque você vai conversando com a pessoa e fala assim, né? E continua falando, peraí. Se você falou né, você está fazendo uma pergunta. Não espere uma resposta. Exatamente, é isso mesmo. Não é só uma... pode ser que para algumas pessoas seja a muleta da retórica ali, né? Você colocou o né para pensar no que você vai falar. Mas é uma pergunta. Sim. Uhum. É interessante, né? A gente estava falando do dialeto meridional e eu fiquei de perguntar na hora e esqueci. Contar um lance que aconteceu, uma historinha de 1996. Meu pai tinha participado de um concurso para ala de compositores na Vila Isabel. Quando o André Diniz, que é o maior compositor de samba enredo do mundo, fez o concurso para ala, eu estava lá, ajudei ele a fazer um samba, foi um samba sobre Martim da Vila. E o meu pai fez o concurso também para a ala de compositores e eu não fiz. Porque tinha que fazer um concurso para entrar na ala de compositores para fazer o samba. Eu não fiz. Aí meu pai fez um samba. Depois da gente vencer, porque eu estava junto, lá vencer em 94, 95, nós fizemos juntos, mas meu pai e André assinaram um samba que falava do Rio Grande do Sul, a heróica cavalgada de um povo. Para falar do Rio Grande do Sul. E aí eu lembrei dos regionalismos, né? E eles conversaram com o pessoal do Centro de Tradições Gaúchas para aprender alguma coisa e colocar no samba enredo. E aí tinha no refrão, a letra dizia: te quero, alegria. Quero da ave, que é muito comum. Te quero, alegria é carnaval no Grenal, Grêmio Internacional.
é carnaval no Grenal. Barbaridade, o gaúcho fala muito, barbaridade. Hoje a Vila é trilegal. Trilegal eles usam muito. Mas aí teve um compositor, o samba dele tinha sido cortado na disputa, e aí ele veio falar com o André, meu samba foi cortado, mas eu vou torcer para o outro samba, não vou torcer para o seu. Por que você não vai torcer? Essa marra de vocês aí dizendo que vão ser tricampeões, porque vocês ganharam o samba 94, 95, que botaram o trilegal agora. Não tinha nada a ver. O trilegal é o regionalismo, né? É verdade, nada a ver, nada a ver. História, coisas de samba enredo, né? É verdade. Vou aproveitar que a gente está falando de samba enredo, vou pedir pro Fabrício colocar. Era para deixar mais pro final do bate-papo, mas já que a gente abordou o tema, vamos colocar aqui um samba de 2013, um pedacinho do samba de 2013. A Vila foi campeã, a maior escola de samba do planeta. Ganhou o título em 88, Kizomba. Ganhou em 2006, Sou Louco por Ti América, um samba nosso também. E aí o Festa no Arraiá. Eu não assino esse samba, mas participei porque tinha tanto artista que o nome Vladimir ficou de fora. Fizeram bem. Era Martim da Vila, Arlindo Cruz... E o nosso grupo, eu acho que a Martinalha assinava o samba também. Agora, eu vou dar uma de entrevistador, não vou ter o teu brilhantismo. Por que os autores de samba enredo, das escolas de samba, são muitos? Já vi assim, 8, 10 autores de letra. Por que isso, hein? Às vezes... Não acredito que seja um retalho. Não. Assim, não é retalhado. Não vem dizer pra cima de mim que um faz uma parte. Não, mas às vezes tem mais ou menos um retalho. Pode acontecer de juntarem dois sambas. Teve um ano na Vila Isabel que nós fizemos o samba do Trabalhadores do Brasil. E o nosso samba estava muito bem, mas tinha um outro samba que parte da escola gostava. Então juntou uma parte do nosso samba com o samba deles. Ficou pior do que os dois. Os dois sambas separados. Era para ter escolhido um dos dois. Mas aí tinham 5 compositores de um lado e 5 do outro. Mas a verdade, o que acontece, mesmo com 5, normalmente a maioria não faz. Mas é tão caro uma disputa de samba, para você ir pra quadra, cantar o samba 7, 8, 9, 10 vezes, que você coloca outras pessoas para poder dividir o custo da disputa. Eu estava conversando com um amigo, ele participou da disputa de samba na Mocidade, final de 2023 para o samba de 2024. 88 mil. Foi a conta da disputa de samba e não venceu. Então, quer dizer, você gasta 88 mil, gastou 88, ganhou. Mas ganhou, talvez você não recupere o que gastou nos anos anteriores. Então, você faz um acordo, vamos lá, faz aí. Às vezes o cara nem faz, às vezes coloca uma vírgula. Mas às vezes é só para levar a torcida, para ajudar a bancar, porque você leva a torcida para a quadra de escola de samba, dá o ingresso para o cara, coloca uma cerveja na fora, o ônibus da torcida, o cantor, você bota um cantor do grupo especial, ele vai te cobrar 1.500 para cantar 15 minutos. Só que você faz isso 10 semanas. E não é só esse cantor, tem mais 2 ou 3 meninas que ajudam, um menino, 2 meninas, a voz feminina, mais o cavaquinho, o violão. E aí, como o pessoal diz, o palco custa 5 mil por semana. Teve um ano na Vila que foram 11 semanas. 2007, nós vencemos esse ano, 2007, o samba da Metamorfose, eu assino esse samba. Foi uma fortuna. Nós ganhamos. Então, quando você ganha, recupera aquele dinheiro e leva mais algum. Mas é isso. Não dá para todo mundo. Né? Coloca uma linha aqui. Esse samba que eu vou colocar aqui, confesso que eu quase não fiz. Eu sei quais foram as partes que eu fiz. Inclusive a parte que vai colocar aí foi ideia minha. Depois o André fez um ajuste. E que é o refrão do meio. Todo mundo vai conhecer esse samba. Provavelmente o samba mais cantado aí nos últimos 20 anos. Alimentar o mundo, bem viver. A emoção vai florescer. Oh, mulher, chegou. O chumbão que vem cozinhar. Vem cozinhar. Água no requeijão, já tem lenha no fogão. Faz um bolo de fubá. Oh, mulher, chegou. O chumbão que vem cozinhar. Bota água no requeijão, já tem lenha no fogão. Faz um bolo de fubá. Pô, muita gente boa aí, cara. Saudoso Leonel.
Os amigos que gravam com a gente até hoje, Ângela Sol, Arlindo Cruz, Martinho estava nessa gravação também. Eu apareço no início, não sei se você viu, cantando lá no fundo, no coro, metido lá, cantar. Não sei cantar não, mas a gente rola lá na hora para fazer uma graça, né? E sambaço, né? A Vila foi campeã, isso aí é um samba histórico. Pode não cantar, mas tem a verossimilhança da entonação. O sorriso, como se estivesse vibrando ali com o samba. Exatamente, né? É isso aí. E o samba, né? Teve um momento que deu uma travada ali na hora de fazer o refrão, e aí eu soltei alguma coisa. Eu lembrei de um samba. Desculpe, eu acho que melhor do que cantar é ser afinado. Você foi afinado, acabou, pronto. É o que eu chamo de Talvez não tenha escutado minha voz. É isso que eu brinco muito, eu falo da verossimilhança da entonação. É afinar-se. Mas quando tá cantando no coro, tem gente cantando com você vai sendo norteado ali pela... E acaba a tua voz sendo neutralizada. Afasta um pouquinho, fica neutralizado. para não aparecer as imprecisões. Se neutraliza de tal maneira. E outra coisa, você tá cantando no coro, se você sair um pouquinho aqui, semitonou aqui, ali não aparece. E... É bom você ter, quanto mais gente para cantar no coro, mais a impressão de que tem realmente. Tanto é que você vai fazer a gravação, tem 5, 6 pessoas no coro. Cantou? Canta de novo. Mais 5, 6. Canta de novo. Aí um canta pro grave, aí a menina canta no agudo, uma oitava acima. E aí realmente fica a impressão de que tem 100 pessoas cantando. Sim. Você vai dobrando, às vezes dobra na máquina. Gravou, aí dobra, aparece 3, 4, 5 vezes a mesma voz e bota um agudo aqui, um grave ali. Olha, é verdade que podcast tem limite de tempo? Porque eu não queria parar aqui. Não, a gente não vai parar, Ronaldo. Você é que manda, que você e Fabrício. Fabrício tá assim. Fabrício pode. Entendeu? Pode. Vamos aí, né? Estou gostando muito do podcast. Você começou a me entrevistar, começou a falar de samba enredo. A gente está falando de regionalismo. E eu coloquei o samba para falar do regionalismo. Acabou não falando, a gente foi para a digressão aí, né? Mas tem até uma história interessante aí, porque a gente estava nesse dia, eu acho que foi na casa do André Diniz, e eu acho que não estava nem Martinho, nem Arlindo. E aí deu uma travada no refrão. Eu lembrei de um samba. Ô compadre, a comadre mandou lhe dizer que o senhor tá na gandaia, a criança não tem o que comer. E aí eu dei uma ideia, né? Que o samba diz: ô mulher, o compadre chegou, puxa o banco e vem prosear. Aí fomos ajeitando ali. E aí tem o mulher. Tem o prosear. Prosear a gente não fala aqui, né? Agora, tem um lance interessante, que inicialmente era: ô mulher, o compadre chegou, puxa o banco e vem prosear, bota água no feijão, põe a lenha no fogão, faz um bolo de fubá. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí a mulher tá fazendo, botando a água no fogão, botando a lenha, fazendo o bolo de fubá, vão reclamar. Então ficou... bota água no feijão, já tem lenha no fogão, como se dissesse, eu coloquei a lenha, que é o trabalho do homem do campo, né? O homem do campo mais com trabalho físico, já tem lenha no fogão, faz um bolo de fubá. E teve gente que reclamou mesmo assim, falou, pô, essa mulher tá fazendo tudo, tá botando água no feijão, tá fazendo bolo de fubá, cara, mas olha só, nas entrelinhas tá ali, já tem lenha no fogão. Se você tá dizendo pra ela que tem lenha no fogão, não foi ela que colocou. Exatamente. Essa, e tem uma outra também, isso aí na Vila, ano 2000, 2001, eu acho que é 2001, que é um samba muito legal, e a Vila caiu. Tinha uma parte que dizia, vi lá em harmonia com a floresta, vi lá em harmonia com a floresta. E tinha uma parte que dizia, falava do índio, sabedoria em minha gente não letrada. Ele não estudou, mas ele tem a sabedoria. Com certeza. O cara fala, mas isso é um absurdo falar isso do indígena. Posso falar nem índio, né? Indígena. Não é isso. Pelo contrário, ele não teve estudo, é não letrado, mas ele tem uma sabedoria que ele adquiriu dos antepassados, por hereditariedade, claro. Entendeu? Então é o contrário, né? Mas tem sempre aquele... Não é crítico, como é que é o nome? Criticar, não. É critiquizar. Só que o cara que está criticando, que vive disso, né? O cara fica procurando ali. Exatamente. Procurando.
Gostou? Corretíssimo. Problema nenhum. Procurando, não tem problema. Pelo amor Minha de Deus. esposa vai ouvir esse podcast. Não, é procurando eu mesmo. vou fazer uns cortes, pedir pro Fabrício fazer uns cortes e vou mandar para ela. Procurando. Então, diga a ela que eu vou ficar bastante atento ao desempenho dela. E toda vez que ela cometer reduções fonéticas, eu vou chamar a atenção. Isso aí. Ela não- Sexta-feira não deixa. Não deixa de jeito Que nem eu falo sexta. Sexta. Tem uma outra coisa que eu queria te perguntar. Eu anotei aqui. Ah, legal, lembrei. Eu acho que foi em 1990 que a Rede Globo começou a tentar fugir do eixo Rio-São Paulo. E alguma coisa de bucolismo começou a falar do Pantanal. Sim, a novela. Depois, essa novela foi reprisada, mas foi um sucesso na Manchete. A Globo ficou em segundo lugar na audiência. Sim, a Manchete... TV Manchete com o Pantanal. Teve hegemonia na época. Pô, TV Manchete cara, com o e Pantanal. era, eu lembro, em 1990 eu tinha 16 anos, mas assistia. Mas é muito mais pela desinformação do brasileiro. A verdade era essa. Né? Você tinha o Pantanal uma coisa inédita para a maioria dos telespectadores. Aquilo era inédito. Aquilo era insólito, até exótico. E o exótico também é sedutor. Chama atenção. Mas ele começa a dar, aí ele passa, naturalmente, se assenhorar dessas informações aí em função desse regionalismo que a novela Pantanal tentou transmitir também. Principalmente isso. Essa cultura. É bem legal, né? Como nós tivemos também o Rock Santeiro, que foi proibido na ditadura e quando passou depois, assim, eu lembro de estar no meu prédio lá com os amigos, vai começar Rock Santeiro. As pessoas não saíam no horário da novela, os restaurantes vazios. Mas era uma linguagem diferente, né? A cidade pequena, o interior. A gente foge dessa repetição de Rio e São Paulo. Sim. E, de certa forma, até uma admiração, né? Que eu chamo de alheia ou admiração. Eu uso muito esse tempo, o pessoal fica achando maluco. Admiração alienígena, não é isso. Né? Eu passo a admirar no desempenho de outrem aquilo que eu não teria coragem de fazer. Sim. Então, eu passo a admirar, né? aquele conjunto, aquela banda que fez um sucesso, porque ela acabou assumindo, ela era uma espécie de avatar, porque ela assumiu o que todo mundo queria fazer. Hoje é comum falar palavrão hoje, né? Em televisão, em vídeos. Mamona, você é fogo, você é de uma inteligência aí. Mamona. Mas é fácil, esse não era fácil, não era fácil. Eu vou te dizer uma coisa. Mamonas assassinas tinham o discurso que todo mundo queria utilizar. Na hora em que nós somos nós mesmos, na hora em que nós somos autênticos. Legal, Ronaldo. Vai um encontro do que eu penso. Porque, assim, primeiro, tem gente que critica, não, porque tem palavrão. Cara, espetacular. Tem uma música chamada, não importa o teor, tá? Robocop, do Robocop. Sim, eles rimam fantástico com elástico. A pior coisa do mundo, o mais difícil é você rimar para o paroxítona. Sim. Cara, é muito difícil você rimar, cara. Cibernético. Pô, espetacular. Independentemente do discurso, do teor, do enredo. Mas é o que você falou. As pessoas viram ali, ouviram o que queriam. O que queriam falar, fazer. Eles eram os avatares. Entendeu? Sim. Eles são os avatares. O meu avatar, pô, pelo amor de Deus, como eu gostaria de dizer tudo aquilo. E repare, foi a partir dos Mamonas Assassinos, né, em que você teve deflagrou-se esse tipo de manifestação linguística também através das palavras chulas. Não eram nem das palavras chulas, eram das ideias autênticas. Não tinha exagero. Né? Exatamente. Não tinha exagero. Porque a gente escuta, aí, opinião minha, tem certas músicas. Né, sim. Vai pro funk da vida aí. Aí tem certos exageros. Exageros, né? Tem as suas. Eu acho que tem exagero ali. Você não precisa usar uma linguagem tão. Com palavras de calão, acertei? Sim, palavras. Não baixo calão, você fala baixo calão, palavras de calão. De calão. Aí é a letra da música é Pelados em Santos, uma música. Eu cheguei a colocar uma vez numa prova. Hoje eu não posso fazer isso, né? Mas eu cheguei a colocar numa prova, cobrar questões de Pelados em Santos. Né? Não é a palavra decalão, não é a palavra chula, né, sendo usada aleatoriamente, indiscriminadamente, não é isso, né? Você já leu uma crônica que eu fiz?
que fala da catacrese, que tem o acróstico. Né, que tem o acróstico, e que a história do professor, que fala da catacrese, em que ele pergunta... O desenredo é ótimo, né? O desfecho dessa crônica é sem graça. Verdade. De falar, mas eu falei lá do corpo, do texto, a asa da xícara, né? A catacrese, o pé da mesa. Porque o aluno fala, o aluno fala uma bobagem pro professor, e o professor responde, só se for o olho do seu... Não queria falar, você falou, obrigado, falou por mim, pronto, fiquei mais tranquilo. Mas é isso. E ali, ao meu ver, caiu bem, não foi grosseiro. Mas eu acho que mais grave, numa das relações amorosas que eu tive, autênticas. Porque, raras. Cara, eu fui sempre manipulado. Mas raras já tá no plural, né? Então, assim. Raras. Tá bom, se teve 2 amores aí na vida, já tá bom. Tem gente que não teve um. Pior do que falar essa palavra chula, quer dizer, essa crônica. Aliás, o pessoal tem que comprar o teu livro, as suas crônicas são maravilhosas, né? Ronaldo, você vai ganhar um dinheiro com a venda dessas crônicas. Agora, pela propaganda, mas é verdade. Ronaldo, as crônicas são boas porque você fez a revisão gramatical. Eu fazer a revisão, questão... Não, isso aí foi frio fazer a revisão, isso aí foi tranquilo. Mas eu estou fazendo essa brincadeira, mas é verdade o que eu vou dizer agora. Pior do que a palavra chula, cu. É um verbete no português, pelo amor de Deus. É você escrever cu com acento. Não pode. Aí é pior, entendeu? Aí é feio. Então, uma vez eu me lembro, no e-mail, uma ex-namorada me manda uma carta desaforada, uma mensagem desaforada sobre a relação nossa, e no final ela escreveu, vai tomar no cu. Com acento. Aí ficou sujo, né? Não, ficou sujo. Essa foi boa. Eu devolvi dizendo para ela que ela não poderia não ter colocado acento em cu. Ela ficou mais nervosa ainda. Bom, mas enfim. Pois é. Por Deus, falei, em vez de você dizer, não vai você, obrigado, você disse assim, eu falei, querida, você cometeu um erro gramatical. Eu falei, querida, não há acento no monossílabo. Não acredito. Por Deus do céu. Eu tenho até hoje esse e-mail, cara. Até hoje eu tenho esse e-mail. Então, pior para mim, como, né? Aí você fala, esse cara está sendo contraditório, está sendo preconceituoso. Não estou sendo preconceituoso. Né? É que nesse momento ali, pela descontração, bom, enfim. Eu lembrei agora de uma passagem, o cara estava dizendo, vieram insistir comigo, dizendo que a Terra é plana. O cara veio falar comigo, não, a Terra é plana. Em vez de explicar, em vez de explicar que a Terra é redonda, tem um formato relativamente próximo da esfera perfeita, achatada nos polos, etc. Em vez disso, eu disse pro cara a verdade. A Terra é plana. Inclusive, você não vai acreditar, mas estão dizendo que existe Lua. Eles não perceberam que aquilo é um holograma. Não dá para discutir. Não dá para discutir, né? O cara disse que a Terra é plana e a Lua não existe. Não existe. Ronaldo, mas eu queria que você, para encerrar, falasse um pouquinho dos regionalismos, de como isso pode aparecer na prova do Enem. Olha só, o Enem, eu tenho falado muito em sala de aula, quando se fala em conteúdo programático, pensa-se muito na parte da gramática normativa. Não, em termos de fenômeno linguístico, tudo aquilo que pode transmitir um conceito, que tem uma certa ocorrência em certos ambientes, isso tudo a gente chama de conteúdo programático. O regionalismo é o que mais aparece. A variação linguística é o tópico majoritário. Variação linguística. Né? Mas é claro que sempre essa tendência para o regionalismo. Para você ter uma ideia, nos últimos 3 anos, a média de questão é o tópico majoritário. É o tópico majoritário do Enem em linguagens. É obrigatório. Para você ter uma ideia, nos últimos 3 anos foram 8 questões. No ano passado eu vaticinei em sala de aula. Eu falei assim para a garotada, olha só, vem de 5 a 6 questões no Enem 2023. Tipo assim, discurso livre indireto, que você falou que ia cair, caiu. Caiu, isso foi na época da UERJ. Né? Como eu tenho certeza de que alguma coisa ligada agora vai em primeiríssima mão. Sabe? Olha aí, galera, importante, hein? Em primeiríssima mão. Eu paro de dar aula se não cair alguma coisa sobre a verossimilhança interna na distopia de O Conto da Aia. E também
no exame de qualificação, vai aparecer alguma coisa ligada à verossimilhança interna? Nos dois. Eu acho que nos dois, eu acho. Dois livros, ligado aos dois livros. Principalmente o conto da Aya. Conto da Aya. Não é conto de Aya, é conto da Aya. Conto da Aya, embora... Aí você vai dizer assim, se tivesse agora um discípulo pedagógico, um colega da minha área, eu falei, Ronaldíssimo, você tá maluco, cara? Pô, Luiz Fernando Veríssimo, e que crônicas você pode falar numa distopia, eu vou falar numa distopia quando acontece uma coisa meio surreal, porque as crônicas do Luiz Fernando Veríssimo são boas, sem sombra de dúvidas, né? Mas há muita coisa ali que chega a raiar a inverossimilhança. Então, por isso que eu falo por isso que eu falo das duas possibilidades. Do conto da Aya, eu não tenho a menor dúvida. Agora, das crônicas, algumas delas, né, acontecem no dado do fantástico. Esse dado do fantástico não é o corriqueiro, que não é a verossimilhança propriamente dita. Porque quando se fala em verossimilhança propriamente dita, está se falando nessa reprodução quase que fiel do real. Sim. É alguma coisa que não aconteceu, mas que poderia ter acontecido. E a distopia, tudo bem, que é o fantástico. Sim, mas você já está dizendo que é. Isso aqui não existe, eu estou mostrando para você. E em algumas crônicas, talvez sejam propositais pela recorrência. Porque se você lê uma das crônicas e você vê um dado, não é um inverossímil ali do ponto de vista de critiquizar, não é isso? Sim. Então você vê um dado inverossímil ali naquela crônica, você fala assim, mas por que esse dado da inverossimilhança aqui? Deve ser proposital. Aí você começa a ler. E faz várias vezes. Várias vezes. Então, os nomes também, não sei, eu já li alguns, eu não li esse, mas já li alguns deles. Os nomes são bem diferentes. Interessante. É uma inverossimilhança. Aí o aluno vai dizer, mas vem cá, você falou na verossimilhança, Caio, eu falei, e a contraface não é? Se você trata do verossímil, você vai tratar também do inverossímil, pelo amor de Deus. A contraface também é uma realidade. Porque se você coloca, o nome do cara é João, colocar João na crônica, você vai ter 35, você vai contar a história de 35 pessoas com o mesmo nome. Sim. Aí você bota o sobrenome, um outro nome que chame a atenção do leitor. Então, no Enem é o tópico majoritário da avaliação linguística. É claro que sempre uma tendência para avaliação regional, porque por que isso? Uma vez um colega me perguntou, por que eles colocam muito... Por que eles não falam das variantes para valer sociais? Por que eles não falam nos graus de formalismo? Porque no trabalho o registro formal, informal, semiformal, vai para fora, o oratório, o estilístico. Porque sempre a vertente do regionalismo. Eu digo, claro, para mostrar uma identidade dessas outras culturas que são muito importantes para nós, pô. O brasileiro tem que valorizar essa cultura toda, porra. É óbvio. É a identificação dessa cultura. João Baldo Ribeiro dizia, viva o povo brasileiro. Deixou transito, é lógico, viva o povo brasileiro. Mas tem que valorizar. E uma prova de ensino médio, o exame de avaliação tem que falar de regionalismo. E é por isso que o que mais aparece da variabilidade linguística é o regionalismo. Você não vê o regionalismo meridional nas provas do Enem. Você vai ver mais o regionalismo caipira mesmo. Caipira. Legal. Porque é aquele que sofre, né? O maior preconceito. Sim, legal. Então, tá servindo. Claro. Tá funcionando. Tá funcionando e muito bem. Muito bem mesmo. Isso então, quer dizer, você aposta para esse ano aí, final de ano... Umas 5, 6. Ano passado eu falei, vão cair 5 ou 6. Caíram 6. Eu vou dizer, isso vai se repetir. 5 ou 6. Depois, Ronaldo, separa pra gente essas questões. O pessoal manda a mensagem lá pro eu posso fazer Supermédio, lá a gente libera as questões. Faço o seguinte, nos últimos 5 anos, eu separo as questões todas ligadas à avaliação linguística, ao regionalismo, principalmente, e pronto. Que maravilha. Quem está assistindo a gente aí, se quiserem entrar em contato aí com os números do curso, a gente libera as questões. Com certeza, com certeza. Questões separadas, selecionadas pelo professor Ronaldíssimo Jordão Prestes. Ronaldíssimo Jordão Prestes, é isso mesmo. Você gosta do Ronaldíssimo? Adoro o Ronaldíssimo. E sabe quem foi que me deu esse epíteto gramatical? Porque é o epíteto gramatical. Porque tem um superlativo. Superlativo. Tem a desinência do superlativo. Aí uma vez um colega... Pô, que legal que você falou, desinência do superlativo. Eu falei, claro, toda terminação é desinência. E toda terminação pode ter flexão, pô. Para com isso. Uma desinência pode ter uma flexão. O Ronaldíssimo valoriza, né? Já foi o professor Vicente Lopretti. Um dia eu entro na área e ele brincava muito comigo. Eu falei assim, bom, agora eu vou dar aula. Ele disse, não, você
você vai se apresentar como Ronaldíssimo, porque é assim que eu te vejo. Não sei se era verdade ou Mas não. você fez isso, entrou em sala. Ele entrou comigo. Ah, pior, ele apresentou. ele entrou e me apresentou. Professor Ronaldíssimo. Ronaldíssimo. Aí eu não deixei por menos, não ficou nada barato. E eu falei assim, olha, começa, se vocês estão duvidando do que o professor Vicente está falando, é a pura verdade, eu vou tirar aqui minha carteira de identidade, começo a aceitar a aposta como se fosse hoje. Acima de 10 mil reais, eu estou, nome de batismo registrado, Ronaldíssimo. O pessoal não puxava, não apostava nada. Acabava com o poder da... Acreditaram, né? Acreditaram. Minha mãe... O poder do giz, que na época era giz. Do giz, poder do giz. Mas foi o professor Vicente. Você acredita que eu tenho que mostrar, às vezes, a minha identidade? Porque eu conto uma história do Alfred Wegener, quando fala da... Em 1912, ele criou a teoria da deriva continental. E aí eu falo, Wegener é com W. E aí eu falo, Vladimir... Wegener. Vladimir com W. Meu irmão é Wagner. Meu avô era Wilson. Minha prima... Tudo com W. O Vilma, Wilton, William, tudo com Bonitos W. nomes, bonitos nomes. Minha madrinha Wilde e minha mãe Wilta. Nego já, Wilta não. Falei, ainda bem que eu chamo ela de mãe, mas... Wilta. Meu pai era o Wilde. Aí vai falar assim, não, mas... Pois é, Wilde. minha madrinha é Wilde, mas normalmente o Wilde é nome, é mais usado para homem, né? Aí o pessoal fala assim, mas isso aí é porque o seu avô era o Wilson, né? O Wilson resolveu colocar o nome das filhas de Wilde e Wilta e disse, coloca o nome dos seus filhos, né? Vladimir, Wagner. Mas o meu sogro não é da minha família, meu sogro é o Wilson, meu cunhado Wilson Júnior, minha mulher Wilciane. Aí é demais. É demais, né? Aí é demais. É verdade. Aí é demais, cara. É demais, é verdade, é isso mesmo. Ronaldo, mais uma vez quero te agradecer Eu aí. agradeço aí o convite. Presença né? nesse arretado podcast. Senti-me bastante lisonjeado com esse convite, muito obrigado. E é sempre bom conversar com você, porque aqui eu tenho uma dupla conversação. Eu tenho a conversação material e essa conversação aqui afetiva. Eu gosto muito de você. Eu muito também, obrigado. isso é recíproco. Galera, valeu, Beijo, abraço, tchau. valeu. Tchau.